bem, meus amigos, estamos aqui em mais um programa das reformas estruturantes do país, especialmente, que a gente trata aqui, administrativa e tributária, mas hoje é um dia especial. Especial porque o nosso convidado é especial, e ele, primeiro, agradecê-lo por estar aqui conosco, pelo seu tempo. Ele é muito requisitado hoje, não só pelo governo, mas pela mídia, por todos, né? E ele tem assim, um conhecimento muito amplo de tudo. Então, a gente vai falar um pouquinho das questões fiscais e, dentro dessa linha da PEC emergencial, enfim, dar algum piteco ao final sobre a reforma tributária. Então, queria apresentar aos senhores aqui Felipe Salto. Felipe, muito obrigado, diretor aqui do Executivo do Instituto Fiscal Independente. Eu agradeço muito, eu sei que você tem um tempo muito restrito, e agradeço muito a sua participação no nosso programa aqui. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. Então, Felipe, para abrir o programa aqui, para começar a falar alguma coisa, e essas questões aí de teto fiscal, de limite, enfim, como é que está isso, né? Querer vincular isso a uma PEC emergencial, você acha adequado isso? Bom, quero agradecer em primeiro lugar pelo convite, é um prazer estar aqui com você, no âmbito desse evento da FENACOM. Claro que todo esse quadro de crise da Covid nos coloca em distância, mas a tecnologia permite essa aproximação, então acho que é uma forma de a gente poder discutir os temas nacionais. E agradeço pelo convite. Olha, a questão fiscal no Brasil é muito grave. Nós tínhamos, antes da crise da Covid-19, no final de 2019, uma dívida, como é chamada, dívida bruta do governo geral, de 74,3% do PIB. No final de 2020, esse patamar subiu 15 pontos e terminou em 89,3% do PIB. As nossas projeções atuais, a Instituição Fiscal Independente acaba de revisar o cenário de projeções, indica que a dívida deve terminar 2021 em 92,7% do PIB. Então, é uma tendência de alta, a partir de um patamar que em 2020 ficou muito elevado, claro, em razão das ações contra a crise. O governo gastou mais de 520 bilhões de reais com transferências para estados e municípios, gastos diretos em saúde, transferências fundo a fundo também para a saúde, para os prefeitos e governadores, e também o crédito para as empresas, o chamado PEAC Maquininhas, que foi um dos programas, o crédito via fundo garantidor de operações e fundo garantidor de investimentos, e a despesa mais alta de todas, que foi o auxílio emergencial, que passou de 290 bilhões no final do ano passado. Então, claro, tudo isso era necessário, porque a crise era inesperada, uma crise sanitária de proporções que nós nunca tínhamos visto e com consequências sobre a economia, porque ela demanda o isolamento, ela demandou medidas de distanciamento, ela refreou entradas de capitais e decisões de investimentos produtivas. Então, tudo isso fez com que, provavelmente, como nós vamos saber amanhã, que o IBGE vai divulgar o dado, né, do PIB de 2020, então nós tivemos uma recessão. Claro que muitos analistas projetavam uma queda maior do que aquela que vai se mostrar, mas isso tem a ver também com o estímulo que o governo deu e permitiu que essa recessão tivesse sido menor. Por exemplo, no caso da IFE, nós projetávamos queda de 6,5% para o PIB, e depois fomos revisando para 5%, depois para 4,5%. O dado do IBCBR, que é o Índice de Atividade do Banco Central, mostrou uma queda de 4% no ano passado. O PIB deve ter ficado entre 4% e 4,5% de queda, nós vamos saber logo mais, né? Porque tem essa defasagem na divulgação do dado fechado do ano e do dado do último trimestre de 2020. Mas nesse contexto de grande dificuldade na economia, é muito difícil você resolver o problema fiscal da noite para o dia. E nem é desejável que se faça isso. O importante é ter um plano fiscal. E o teto de gastos ele foi adotado em 2016 com o objetivo de controlar a despesa pública, diante de uma visão de que o Estado vinha gastando de maneira acelerada,
aumentou a despesa obrigatória, principalmente no período de 2004 a 2013, e isso produziu essa situação de déficit primário, quer dizer, sem contar a despesa com juro, nós temos um déficit projetado para esse ano de 247,1 bilhões. Quer dizer que com tudo que a gente arrecada, com toda a carga tributária federal, ainda faltam 247,1 bilhões, o que alimenta a dívida pública, o pagamento de juros. É claro que o teto foi uma inovação importante, mas ele sozinho não resolve os nossos problemas, porque nós precisamos avançar no controle da despesa efetivamente para que se possa recuperar o chamado superávit primário, e aí sim a dívida pode voltar a ter um certo equilíbrio em relação ao PIB. Então, Felipe, sua análise é fantástica, brilhante. Agora, eu acho que o maior problema que eu vejo, acho que o brasileiro está de fora, não tão envolvido tecnicamente nessa temática, ele percebe que existe um caminho político difícil, né, de atravessar. Né? Eu acho que tem pressões de todos os lados, na verdade. Né? Que envolve, na verdade, nessa conjuntura toda que você colocou, envolve diversas situações, né? Desde as reformas estruturantes, né, como a gente está comentando aqui, a tributária, a administrativa, né, as questões da desestatização, né, quer dizer, de empresas assim enormes que o governo poderia levar para o mundo privado, que teriam muito sucesso e teria esse peso das suas costas, enfim, toda essa conjuntura, toda essa questão. Como é que você enxerga isso? Qual você acha que é o gatilho para que isso, de fato, tome o rumo adequado e que abra os olhos do investidor e volte a pensar no país, porque o Brasil é um país maravilhoso, a gente sabe disso. Quem está lá fora também sabe, né? É uma questão de estabilização, imagino eu, né? Essa estabilização que é muito evidente, a estabilização política é extremamente importante para que a gente consiga dar essa deslanchada. Como é que você enxerga essas questões todas aí? A economia funciona muito com expectativas. Então, não basta apenas a gente olhar o que está acontecendo com os dados, com a realidade, mas também aquilo que os agentes econômicos, os consumidores, os investidores, os estrangeiros também que trazem dinheiro para o país ou tiram o dinheiro do país, como eles estão vendo o futuro da economia brasileira. Esse país vai ser capaz de crescer? É uma pergunta. A outra pergunta é: esse crescimento vai ser sustentável? Como será o comportamento do Estado, das contas públicas, em relação ao crescimento econômico? Então, quando essas perguntas são feitas, a resposta vem das projeções. E os analistas de mercado, a academia, a instituição fiscal independente, Tribunal de Contas, todas as instituições, o próprio governo, têm os seus cenários e as suas perspectivas a respeito do que vai acontecer. Quando essas perspectivas são ruins ou quando há uma incerteza muito grande a respeito da capacidade de recuperar a sustentabilidade fiscal, então isso é precificado já no curto prazo. Mas como precificado? Precificado porque o governo precisa de recursos do setor privado para financiar o seu déficit e para refinanciar a dívida que está vencendo. Então, quando a Selic está, como agora, em 2%, esse não é o custo médio da dívida. O custo médio da dívida pode ficar 5, 6, 7 pontos maior do que essa taxa básica de juros, porque existe um prêmio pelo risco. Então, para comprar um título do governo que vence em 1 ano ou em 2 anos, quanto maior o prazo, maior o risco, né? Que não se sabe o que vai acontecer, o mercado diz: olha, eu compro esse seu título, mas eu exijo essa taxa de juros aqui maior do que a Selic. E o governo não tem escapatória, porque ele precisa financiar a dívida pública. Claro que ele pode fazer determinados usos de recursos do passado, chamado conta única, né? Que você tem lá um estoque de recursos, mas quando ele usa esses recursos, ele afeta a liquidez, ele coloca dinheiro na economia e o Banco Central vem e enxuga, com dívida também, que são as chamadas operações compromissadas do Banco Central. Né? É título público da mesma forma. Então, essa situação da dívida é o canal pelo qual, principal, né, pelo qual se refletem essas opiniões, essas expectativas, essas perspectivas do mercado a respeito do futuro da economia. E o que fazer para dar uma maior estabilidade
né, que foi a palavra que você usou, que é a correta, a meu ver. O governo precisa ter um plano, porque quem não sabe onde quer chegar, não existe vento bom, né? Se você não tem um destino certo, não tem um objetivo claro, você não consegue aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu acho que o ministro da Economia deu sinalizações do plano que ele quer fazer. A PEC emergencial é uma dessas sinalizações. O governo conseguiu terminar a aprovação da reforma da Previdência, que foi feita inicialmente pelo governo do presidente Temer. Então, são as coisas positivas. Qual é o lado negativo? Você tem muita proposta, mas não tem o avanço disso de uma maneira articulada junto ao legislativo. Então, o governo diz o seguinte: olha, eu quero fazer uma PEC emergencial. Então, nós vamos criar uma regra fiscal nova. Agora, quando a despesa obrigatória representar 95% da despesa primária, que é aquela que não inclui os juros, nós vamos acionar gatilhos, não vai poder dar reajuste salarial, não vai poder contratar pessoas além da reposição de aposentados, mas todas essas questões são complexas e são muito intrincadas. Então, o governo precisa mostrar com transparência as consequências de cada uma dessas ações propostas. Veja que essa PEC emergencial foi apresentada desde 2019 pelo governo e agora ela ganhou uma sobrevida porque o auxílio emergencial, a nova rodada do auxílio, entrou no texto da PEC. Então, está sendo visto, de certa forma, como uma contrapartida. Então, vocês aprovem o programa que o governo quer, de ajuste, e nós fazemos o auxílio. Porém, as coisas não funcionam assim. Primeiro, porque as diretrizes da PEC não geram efeitos fiscais de curtíssimo prazo. Esse percentual de 95% da obrigatória dividido pela primária, sujeita ao teto, ambas sujeitas ao teto, ele vai ser atingido pela nossa conta só em 2025. Então, mesmo que aprovasse hoje essa PEC, você não poderia acionar essas medidas amanhã. Então, isso é fundamental que se saiba. E no orçamento de 2021, não há uma disposição de cortar um centavo. Ao contrário, está se pensando em aumentar a renúncia, desoneração do diesel e que tais. Então, tudo isso tem impacto fiscal. Falta, portanto, um planejamento maior. O Brasil perdeu a capacidade de planejar. Essa palavra virou palavrão, sobretudo desde os anos 90, né, quando a gente parou de usar os instrumentos que a Constituição nos dá para fazer um bom planejamento. E aí nós vemos esse quadro tão negativo, que não é só resultante da crise, mas é um quadro de queda de investimentos públicos, é um quadro de queda de investimentos privados, não há motivação para você ter um aumento da infraestrutura. O BNDES também perdeu capacidade de ter uma focalização e uma escolha de projetos importantes para estimular as decisões privadas de investimento. Então, o Estado tem que se reorganizar. Além de tudo, além do ajuste fiscal, ele vai precisar se reorganizar e vai precisar abrir espaço para investimentos. Agora, isso tem que ser feito de maneira responsável. A responsabilidade fiscal é uma palavra-chave nisso. O Brasil é pródigo em criar regras, leis, a gente é bom. Agora, para cumprir essas regras, nós não somos tão bons assim. E isso tem a ver com a formação do país, a cultura patrimonialista, o fato de nós termos herdado de Portugal instituições prontas, que pariram, de certa forma, a sociedade civil. Então, isso não vai mudar da noite para o dia, né? É bom que a gente tenha as regras fiscais, mas a gente precisa ter também a prática. E isso significa, olha, temos que tomar medidas duras, por vezes, como os cortes de gastos, né? Você tem total razão. Na verdade, infelizmente, né, é o país da liga, às vezes, que não pega, né? Isso existe, infelizmente, no Brasil, né? Mas a responsabilidade fiscal ela é tudo, mas precisa ter uma conscientização global, né? Tanto de governo como de privado, que essas interconexões são importantes, né? Em prol do país, né? Isso é uma coisa, na verdade, que faz todo sentido do que você está falando, porque infelizmente ainda tem aquele pensamento de olhar mais para o seu mundo, para o seu universo, e se ele está confortável,
você não olha para o resto, né? Quer dizer, esse lado social fica muito na fala e não se faz, não se pratica a coisa de forma que tem que se fazer, né? Por isso que tudo isso desemboca lá no Congresso Nacional, né? Porque, afinal das contas, lá, que, como você bem falou, né? Tem muitas leis, né? Muito regramento criado por lá, mas que, de fato, ainda não é respeitado. Muitos não são respeitados. Então, mas eu acho que é uma conjuntura. Na verdade, o Brasil ele demora para as coisas acontecerem, né? Você falou bem do alinhamento, do lincamento do ministro da Economia, mas você vê, estamos quase no final da gestão dele, nesse governo, e a coisa, infelizmente, não saiu da onde? Do discurso e do papel, né? A culpa, eu vejo que não é dele, né? Aliás, ele é um herói, na minha opinião, porque ele está lá segurando uma bronca, uma barra, ele é muito convicto naquilo que ele fala, nas questões que ele aposta, e a coisa, infelizmente, não sai, não anda muito, né? Mas algumas coisas, de fato, ele tem conseguido, tem realizado, como você bem colocou, a reforma da Previdência, não foi exatamente como ele queria, mas saiu uma reforma da Previdência. Enfim, situações que estão acontecendo, como, por exemplo, o Banco Central, que conseguiu uma certa autonomia. O que você acha? A influência dessa situação do Banco Central nessa conjuntura, particularmente nesse quesito? Como é que você enxerga isso também, na atual conjuntura que vivemos, e o reflexo disso globalmente, né, no resto do mundo? Olha, o Banco Central, desde 1999, ele tem a autonomia operacional para decidir a taxa de juros, porque o Conselho de Política Monetária ele se reúne, é formado pelos diretores e pelo presidente do Banco Central, para decidir no voto a definição de qual vai ser a taxa de juros necessária num determinado período. São cerca de 8 reuniões ao ano, salvo engano, e aí define-se a taxa de juros para que a meta de inflação seja cumprida. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, que é formado basicamente por ministros. Portanto, indiretamente, é a sociedade que define. E a verdade é que a sociedade, desde o Plano Real, não aceita mais o flerte com a inflação. Isso no passado era aceito, né? Porque há um pouco mais de inflação para ter um pouco mais de crescimento. Mas desde que se conquistou a estabilidade monetária, não se aceita mais o flerte, o namoro com a inflação, porque isso prejudica, sobretudo, os mais pobres. Quer dizer, ataca o bolso dos mais pobres que não têm instrumentos financeiros, acesso a esses instrumentos para poder se precaver ou para neutralizar os efeitos da inflação mais acelerada. Então, essa foi uma conquista importante. Desde 99, funciona bem. Houve episódios em que o governo tentou dar uma influência ou exercer uma influência maior na decisão do Banco Central, isso é verdade, mas foram exceções. A lei que foi aprovada agora, ela dá um passo adicional. Ela tem problemas, porque a fixação do mandato, por exemplo, para os diretores, a perda de status de ministro do presidente do Banco Central o deixa mais exposto, né, a ataques, a processos, a coisas que hoje ele está mais blindado por ter o status de ministro. O mandato que foi fixado pode ter alguma coincidência, né, com a troca de presidente, o que pode continuar mantendo o problema da influência político-partidária na hora da escolha. Então, acho que foi uma coisa aprovada um pouco de maneira apressada, mas, eventualmente, isso pode ser aperfeiçoado. A meu ver, o modelo atual funcionava bem, né, antes da aprovação da lei, com a autonomia chamada operacional, com a fixação da taxa de juros, mas, enfim, você teve aí economistas mais ortodoxos e menos ortodoxos escrevendo sobre alguns pontos da lei que merecem atenção. Eu cito, por exemplo, o artigo do Marcos Lisboa e do Marcos Mendes no Brasil Journal, que traz algumas questões importantes a esse respeito dos detalhes, né? Porque o diabo mora nos detalhes, e essa lei, como com a mudança da presidência da Câmara, a ideia era dar um sinal de que a agenda econômica ia ganhar força, então o projeto mais fácil, entre aspas, que eles acharam para colocar logo foi esse. Agora, vamos ver as consequências disso, né? É possível que a gente tenha que fazer ajustes nisso, mas, enfim, a ideia de um Banco Central autônomo é importante. Países
que conseguiram se desenvolver e ter um controle perene da inflação estão ligados a bancos centrais que têm essa autonomia técnica para poder definir a taxa de juros e evitar novos períodos de aceleração da inflação. Tudo bem, Felipe. Então, para fechar, como você falou que o diabo mora nos detalhes, e eu concordo com você, infelizmente na política é muito isso, né? Como é que você enxerga duas questões importantes também, estruturantes? A reforma tributária, você acha que ela sai esse ano? Ela está adequada, esse encaminhamento dessas duas PECs hoje lá no Congresso Nacional? A gente sabe que tem outras propostas encaminhadas aí, mas não sei se ela está tomando corpo ou não, simplificar já uma delas, que a intenção deles era entrar com um substitutivo, né, lá no Senado. Enfim, nós não sabemos como isso vai ficar. E tem outras propostas também encaminhadas lá, que não fazem parte desse bojo da tributação sobre o consumo, né? A gente tem propostas lá sobre renda, por exemplo, e sobre também patrimônio. Então, a gente precisa ficar atento, porque lá as propostas são bem agressivas, né, em termos de tributação, muito fortes, as que estão lá encaminhadas, e essa daí que também está caminhando de uma forma muito mais assim aberta, né, e fora que o governo, enfim, resolveu colocar dele, independente dessas duas PECs aí. Como é que você enxerga isso? Você acha que isso tem condições de caminhar? Como é que você está vendo essas questões dessas duas propostas? Olha, existe um relatório do Banco Mundial que chama Doing Business, que é um relatório que mostra facilidade para se fazer negócio e o ambiente de negócios, né? E o Brasil costuma ser lanterninha em termos de questões tributárias. O número de horas para pagar impostos, você conhece isso melhor do que eu, a quantidade de profissionais do direito e contadores também que as empresas precisam para fazer frente às obrigações. Então, isso é um custo tremendo, né? O chamado custo de compliance. Mas você não muda isso da noite para o dia. O jabuti está lá em cima da árvore, mas ele não subiu sozinho. Alguém colocou ele lá. Você vai precisar colocar uma escadinha, pelo menos, para ele poder descer com segurança. Agora, como é que muda isso? Então, você tem diversas iniciativas que vão na direção da simplificação. O ICMS é o maior nó tributário do país, sem dúvida. É um imposto que muda todo dia, tem milhares de normas sendo editadas todos os dias, os 27 estados podem fazer normas e não há uma consolidação disso, né? Não há uma legislação nacional para definir esse tipo de regramento, né, para os estados. Então, a guerra fiscal no âmbito do ICMS é um problema para a economia, porque existe a alíquota interestadual, que é aquela de 7 e 12, né? E existe a alíquota interna dos estados. Quando você exporta um produto produzido em São Paulo para o Ceará, por exemplo, fica 7% em São Paulo, na origem. Então, veja, o ICMS é um imposto sobre valor adicionado que é cobrado na origem e no destino. Então, fica 7% em São Paulo e lá no Ceará, quanto vai ser recolhido? Se a alíquota interna desse produto for 18, vai ser 18 menos o 7% que já foi recolhido na origem. Então, vai ser 11%. Então, o que a gente precisa ter claro é que essa diferença entre 7 e 12 foi definida para haver uma distribuição de recursos entre os estados, uma vez que há uma atividade econômica concentrada nas regiões mais ricas, né, no Sudeste principalmente. Então, essa ideia do 7/12 foi criar mecanismos que permitissem partilhar as receitas entre as regiões. Na prática, não é isso que acontece, porque como os estados mais pobres têm o 12%, eles têm maior poder de bala para dar incentivo tributário. Então, eles dão incentivo tributário e os estados mais ricos fazem a substituição tributária para tentar cobrar tudo na origem e evitar de haver essa perda de arrecadação em razão dessa guerra fiscal. Então, isso já passou do ponto predatório, digamos assim. Não é bom mais para ninguém, porque você acaba prejudicando a atividade econômica, acaba tendo alocações ineficientes,
por exemplo, uma indústria que se estabeleceria no estado X, ela vai para o Y por mera questão de regras tributárias, podem mudar, né? Então, a ideia da PEC 45 e da PEC 110 era tentar criar um IVA nacional, Imposto sobre Valor Adicionado. É uma coisa muito ambiciosa, que tem consequências setoriais também. O setor de serviços vai ter um aumento de tributação relativamente ao setor industrial, isso é um ponto. E você tem uma dificuldade também, porque os governadores e prefeitos estão numa situação que eles querem mais receitas. Então, se você vai tirar o ICMS do governador e vai tirar o ISS do prefeito, isso não vai sair barato. Quer dizer, lembra que, em 2012, o governo da época, com o Nelson Barbosa, então ministro da Fazenda, salvo engano, queria fazer uma reforma do ICMS por resolução do Senado. A ideia era reduzir essas alíquotas de 7% e 12% para zero ou para um valor baixo e único ao longo do tempo. Em troca disso, para os estados que perdessem receita, teria uma Câmara de Compensação de Perdas com recursos da União. E para os estados que perdessem instrumentos para motivar o desenvolvimento e a atração de empresas, teria um fundo de desenvolvimento regional. Só que, desde então, nós estamos numa situação fiscal muito ruim. De 2013 para 2014, a dívida começou a subir e não parou mais. Em 2013, a dívida era 51,5% do PIB. Hoje, como eu falei, nós estamos em 90%. Né? Então, o espaço fiscal para fazer esse tipo de coisa é muito pequeno ou inexistente, para ser bem sincero. Então, daí a dificuldade da aprovação de propostas mais ambiciosas. A proposta do governo é mais modesta, que é uma proposta antiga da Receita Federal, né, de técnicos da Receita, de unificar o PIS/COFINS, que é um passo na direção correta. Então, você pode simplificar, mas com uma proporção bem menor, não vai mexer com imposto estadual nem municipal, mas já é alguma coisa. Né? E aí você tem toda uma discussão da tributação da renda e do patrimônio e a discussão da regressividade. O sistema tributário brasileiro é regressivo. Quer dizer, quem pode pagar mais não paga tudo que poderia, e quem é mais pobre é bastante onerado, sobretudo pelos impostos indiretos. Né? Quando alguém compra uma garrafa de água mineral, se ele tiver R$1.000 de renda, R$10.000 ou R$100.000, é o mesmo imposto que ele está pagando embutido naquela garrafa. Claro que o Estado tem mecanismos de transferências sociais que amenizam um pouco essa situação, mas, em geral, as transferências do Estado brasileiro e os subsídios, incluindo os gastos tributários, né, que chegam hoje a 4% do PIB, quase R$300 bilhões, eles são muito regressivos, porque você tem ali o direcionamento de recursos, muitas vezes, que não gera contrapartidas em termos de emprego, de aumento da renda, de aumento da produção. Então, o desafio tributário ele é quase intransponível. É muito difícil resolver essa questão. Você precisa ir comendo pelas beiradas e precisa ter um plano muito bem definido. O que está faltando para o governo é isso, que proposta não falta. O que o governo precisa dizer é o que ele quer. Quer dizer, vai ser mesmo a reforma do PIS/COFINS? Então, bota para discutir isso, resolve essa questão junto à comissão especial da reforma tributária e avança esse projeto. Né? Explica para os parlamentares, porque não adianta só jogar uma proposta no Congresso e achar, pronto, já fiz a minha lição de casa, agora o problema é do Congresso. Não é assim que funciona. Eu me lembro do teto de gastos, por exemplo, quando o governo Temer tinha lá um técnico muito bom, que era o Marcos Mendes, e que ia com a proposta do teto debaixo do braço para explicar para os parlamentares, um a um, o que estava acontecendo, o que essa proposta produziria, qual era o diagnóstico, por que era importante. A mesma coisa aconteceu com o Plano Real. Os próprios autores do Plano Real, como, por exemplo, o Edmar Baixa, eles contam essa história, de que iam explicar para os parlamentares, e era super complexo, a questão da URV, ainda no governo Itamar, e ver também as demandas dos deputados, né, e dos senadores, para viabilizar a aprovação. Quer dizer, democracia é isso. Mas você falou, olha, Márcio, você foi muito brilhante, muito feliz a sua colocação, porque a gente Obrigado. tem que levar, na verdade, essa conversa com os parlamentares é extremamente necessária,
Porque cada um tem uma formação, né? Ninguém tem a obrigação de entender com clareza a tributação do país. É uma coisa complexa, são poucos que entendem dessa situação, né? Então, você falou de forma muito clara, realmente eu acredito muito nisso. Nesse debate, nessa discussão, muitas audiências públicas e muitas reuniões pessoais, indo um a um, para tentar explicar o que se pretende colocar, né? Com muita clareza, né? Você falou bem do Doing Sem Business, dúvida. né? Nos últimos anos, quem faz o material do Doing Business na parte tributária somos nós, a FENACOM, e Ah, que atendemos ótimo. o governo e o Banco Mundial nessa posição. Infelizmente, o que você falou é uma realidade, né? A gente está numa posição muito ruim, né? Dentro da questão da burocracia tributária. É um absurdo e isso a gente precisa realmente reverter, né? E temos mecanismos para isso. Então, eu gostei muito da sua fala, eu acredito que as propostas lá colocadas estão trazendo uma realidade nova, acabando com tributos que estão aí, é a do governo, como você bem colocou, é uma coisa mais simples, mais na esfera dele, da União, e o simplificar já, que a gente tem que pensar com clareza, a ideia dele é simplificar coisas que a gente já conhece. Então, o CMS a gente conhece com profundidade, ISS a gente conhece com profundidade. Sabemos aonde temos que cortar, né? É um tributo que o contribuinte também já conhece, não tem transição nem coisa nenhuma, quer dizer, não tem que ficar aí em 5, 10 anos com a proposta das outras PECs na fase de transição, quer dizer, você já faz alteração, reduz absolutamente tudo, diminui alíquotas, acaba com a ST, também não faz mais sentido nenhum, tem substituição tributária, default, diferencial da alíquota, enfim, toda essa parafernália dentro da legislação, para que a gente possa trazer um conceito novo num tributo antigo, quer dizer, é mais fácil você mexer no que já existe, que você sabe até onde você pode ir, onde estão os defeitos, do que encarar uma nova situação. Okay? Então, Felipe, adorei a conversa com você. O seu tempo já está se esgotando e o nosso, infelizmente, está acabando. Eu queria que você desse as suas últimas considerações para a gente poder fechar esse programa aqui, por favor. Olha, eu só quero agradecer, prazer estar aqui com você, Sérgio, cumprimentar a todos da FENACOM. É sempre importante poder discutir, eu acho que é isso que está faltando, a gente tem que ter mais diálogo para poder construir os consensos necessários e avançar numa direção que seja positiva para o crescimento econômico. O Brasil ainda tem uma renda per capita que é 1/4 da renda per capita dos países desenvolvidos, então nós temos um desafio enorme pela frente, não só na questão fiscal, mas em questões de abertura comercial, aumento das exportações, melhorar a nossa política comercial, política externa, tudo isso para tentar ajudar a impulsionar um pouco a economia e, com isso, o emprego e a renda, que é o bem-estar social, em última instância, o que todos queremos que melhore, passada essa grave crise da Covid, que ainda está nos preocupando tanto, não é? Então, eu quero agradecer pelo convite mais uma vez e mandar um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Felipe. Foi um prazer enorme conversar com você. Tenho certeza que o pessoal deve estar agora triste. Poxa, acabou? Passou rápido. Quando a conversa é boa, o papo é bom, de fato, passa rápido. Então, obrigado pela oportunidade de você estar nos dando, trazer o seu conhecimento. E a vocês que nos assistiram hoje. Muito obrigado e até a próxima semana.